Se você está buscando por um remédio capaz de te ajudar com a fraqueza mental, a indisposição física e o desempenho sexual, saiba que gastar o seu dinheiro com o Forteviron pode ser uma péssima escolha para você. Caso não me conheça, eu sou Ícaro Gabriel e este é o canal Farmácia em Ação. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê não vale nada a pena comprar o Forteviron e o que muitos tais especialistas não estão te contando sobre o que realmente é esse produto. Primeiro vamos começar entendendo o que de fato é esse remédio. Na bula ou na caixa desse remédio você vai encontrar uma informação informando que este é um medicamento homeopático. E esse é um ponto onde nós precisamos ter bastante atenção, porque existe uma grande diferença entre o medicamento alopático e o medicamento homeopático. O medicamento alopático, ele é sintetizado, ele é produzido pela indústria farmacêutica, passa por vários estudos clínicos, estudos com pessoas, diversos testes que mostram de fato que eles são eficazes. Então, os medicamentos alopáticos são os tradicionais que nós encontramos nas drogarias, nas farmácias, como por exemplo o paracetamol para tratar febre, como a dipirona, os antibióticos, entre vários outros medicamentos que você encontra. Esses são os alopáticos. E os alopáticos, eles são produzidos com o intuito de produzir um efeito oposto ao seu sintoma da doença. Então, por exemplo, se tem um problema de hipertensão, um medicamento alopático, como por exemplo um antihipertensivo, ele vai atuar diminuindo a pressão. Então, se você tem uma alta pressão, você vai ter um medicamento alopático diminuindo. O efeito ele é oposto. No caso, o medicamento homeopático, que é onde o Forteviron ele se classifica, existe uma grande diferença tanto na sua produção como na sua comprovação de eficácia e também na sua composição do medicamento. Vamos destrinchar isso. Primeiro, o medicamento homeopático ele se baseia em alguns princípios, enquanto o alopático, como por exemplo o paracetamol, onde se você tem febre, o paracetamol tem um efeito oposto, ele diminui a febre. O homeopático não, ele atua com o princípio da semelhança. Então, por exemplo, se você tem febre, ele vai ser um medicamento homeopático onde ele vai induzir o seu corpo a ter febre e, através disso, o seu próprio corpo vai aprender a lidar com a febre sozinho e, dessa forma, ele se cura. Então, esse é o princípio que o semelhante cura o semelhante. Ou seja, se você tem uma insônia, um medicamento homeopático vai produzir insônia em você e o seu corpo sozinho consegue aprender a lidar com essa condição. Mas o medicamento homeopático também tem uma outra característica muito peculiar. Por exemplo, ele se baseia também no princípio da diluição. Então, as concentrações dos medicamentos homeopáticos, eles são extremamente diluídos. Então, o que significa isso? As concentrações, e eu vou deixar aqui uma imagem do Forteviron, que você vai conseguir enxergar que na caixa dele tem lá escrito assim, 6CH. Isso daí é a concentração do medicamento homeopático. Então, caso não tenham te contado, 6CH é uma concentração extremamente diluída, porque é isso que o medicamento homeopático é. Ele se baseia no princípio de uma diluição extrema. Os homeopáticos, eles acreditam que quanto mais diluído um medicamento é, mais potente isso vai se traduzir, mais potente o efeito de cura será no seu corpo. E o problema disso é que não existe base farmacológica, não existe comprovação científica de que realmente quanto mais diluído, melhor será o tratamento. Pelo contrário, quanto mais diluído o princípio ativo, responsável ali, uma parte da planta, uma molécula, quanto mais diluído, pior é o tratamento. Isso a farmacologia já diz para a gente, a ciência também demonstra isso. Então você tem esse processo de produção do medicamento homeopático que vai do 1CH, onde ele tem uma diluição, se mistura a parte da planta com 99 partes
de um solvente, de uma substância que vai diluir isso e forma uma solução diluída, passa para 2CH, que você tira uma parte dessa solução, mistura com 99 partes de alguma coisa que vai diluir novamente, e assim sucessivamente, que garante uma diluição realmente extrema. 6CH, que é a concentração do Forteviron, só para você ter ideia, significa 0,0000011 zeros, 1% de concentração. Exatamente. Na prática, você tem 0,0011 zeros, 1%, que é uma concentração extremamente diluída. A molécula ali que é responsável pelo seu efeito, né, de cura, às vezes nem mesmo existe. Não tem como identificar nada num medicamento como esse. É uma concentração muito pequena. É como uma gota de um suco de laranja diluído em 200 piscinas olímpicas cheias. É uma diluição extremamente alta. E o problema disso é que você não consegue garantir que com uma concentração tão pequena você terá algum efeito realmente no seu organismo, né? Afinal de contas, se ali não tem nenhum princípio ativo, se ali não tem nenhum medicamento, como você vai garantir que vai ter algum efeito? Então eu lhe pergunto, caso você estivesse com a pneumonia, por exemplo, você tomaria um antibiótico com uma concentração de medicamento ali presente de 0,00011 zeros, 1% para tratar essa pneumonia? Me conta aqui nos comentários se você tomaria esse antibiótico e se você acha que faria efeito para tratar uma pneumonia hipotética. Então isso já traz para o Forteviron um ponto extremamente duvidoso quanto à sua eficácia no tratamento, por exemplo, da disfunção erétil. Nós não conseguimos comprovar que realmente isso vai ter algum efeito. Mas nós ainda vamos detalhar ainda mais o porquê o Forteviron, de fato, ele é ineficaz. E o Forteviron, por ser um medicamento homeopático, a ciência, através de estudos como meta-análises, revisões sistemáticas, já vem demonstrando que os medicamentos homeopáticos eles não funcionam. Isso não sou eu que estou dizendo. Os estudos em que eu busquei, e eu vou deixar aqui na descrição os links de 3 referências, mostrando que, de fato, o medicamento homeopático ele não se demonstrou superior comparando-se a um medicamento placebo, né? Uma pílula que tem farinha ou açúcar dentro que não tem efeito algum. Ou seja, de fato, ele é totalmente ineficaz. Mas você pode ainda não acreditar no que eu estou dizendo e achar que o Forteviron ele pode ainda funcionar. Mas veja, a indústria farmacêutica, para produzir um medicamento alopático, como por exemplo um antihipertensivo, um antidiabético, ela passa por um rigoroso processo de produção que leva muitos anos através de estudos clínicos em pessoas que demonstram que realmente existe uma eficácia no tratamento de determinada doença. Esses estudos podem ser encontrados e que realmente atesta a eficiência do medicamento alopático. No caso do medicamento homeopático Forteviron, se você for procurar no Google Acadêmico ou no PubMed ou outros buscadores, você não vai encontrar nenhum artigo, nenhum trabalho demonstrando uma eficácia clínica dele no tratamento de nenhuma doença. Você pode não acreditar ainda no que eu estou dizendo e dizer que sim, realmente o Forteviron pode funcionar. E está tudo bem, mas caso você pesquise rapidamente no Reclame Aqui e digitar o nome da indústria que produz o Forteviron, você vai encontrar lá no site que as principais reclamações, mais especificamente 44% das reclamações dessa indústria, é de que o problema principal é o produto ineficaz. Também vou deixar a imagem aqui para vocês verem. E você pode não acreditar no que eu estou dizendo e ainda assim achar que o Forteviron ele pode funcionar. Mas caso você procure no Google o site Consulta Remédios Forteviron, ele também anuncia a venda desse medicamento e lá mesmo no site você vai encontrar a bula do Forteviron. E quando você olha na própria bula do medicamento, tem dizendo que este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para a comprovação da sua eficácia. Então, se até mesmo na bula tem dizendo que não tem comprovação, quem somos nós para discordar? Quando falamos em saúde, é essencial confiar em tratamentos
que possui respaldo sólido, científico, que realmente comprova que funciona. Quando falamos do medicamento homeopático, como por exemplo o Forteviron, que tem uma concentração tão absurda, né, e que os medicamentos homeopáticos se baseiam no princípio do semelhante cura o semelhante, baseia-se em diluições extremas, como no caso do Forteviron, que é 0,1101%, uma coisa extremamente absurdamente diluída. Isso não tem respaldo pela ciência moderna de que realmente pode ajudar no tratamento de alguma coisa. Inclusive, eu pesquisei estudos científicos que mostram como a maca peruana ela ajuda no tratamento da disfunção erétil, também do desempenho físico, no bem-estar, na libido. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse suplemento, que é a maca peruana, e também o link do estudo que eu encontrei falando sobre a maca peruana. Se você está interessado numa solução natural, pode ser uma boa alternativa para você e vale a pena dar uma conferida nos benefícios que pode trazer para a sua saúde. E muitas pessoas procuram o Forteviron por causas como a fraqueza mental, a fraqueza física, a indisposição sexual. Vamos entender melhor quais as principais causas desses sintomas. A fraqueza mental, por exemplo, pode ter diversos fatores que afetam essa situação. Então, por exemplo, uma noite mal dormida de sono já vai afetar com certeza tanto o seu humor, como, por exemplo, a sua função cognitiva. O estresse crônico também vai ser uma grande causa disso, sobrecarga do trabalho. A depressão e a ansiedade também são causas do cansaço mental, da desmotivação. A deficiência nutricional, como por exemplo a falta de vitaminas, falta de minerais, também são causas da fadiga mental. Já a fraqueza física ela está muito relacionada ao sedentarismo, né? Então, caso você passe muitas horas do seu dia sem se movimentar, sem se exercitar direito, alimentação mal conduzida, né? Através de alimentos muito inflamatórios, eles também podem ser a causa de uma indisposição física. Além disso, doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, a anemia, né? Que é a falta de ferro, a desidratação, quando você não ingere uma quantidade de água necessária por dia, ser desidratado também acaba ocasionando nessa indisposição física. Quanto à indisposição sexual, ela também tem diversas causas, né? Então, uma delas é o desequilíbrio endócrino. Então, você pode ter uma diminuição na sua produção de testosterona, que é um grande hormônio sexual. Quando você tem uma baixa desse hormônio, também pode acabar ocasionando nessa indisposição. Além disso, doenças crônicas também podem trazer esse efeito. Além disso, medicamentos antidepressivos, entre outros medicamentos, também podem afetar a libido e até mesmo o seu estado emocional, né? Caso você esteja muito estressado, caso você tenha algum transtorno de ansiedade, de depressão, tudo isso afeta o seu aspecto da sua libido, do seu desejo sexual. E por isso, compreender as causas dos sintomas que você está sentindo é tão importante. Então, uma consulta com um médico ou um profissional de saúde vai poder avaliar você de forma individual e aprofundada os seus sintomas e investigar, né, o seu diagnóstico, caso os seus exames estejam alterados. Tudo isso daí vai ser importante para traçar um plano de tratamento efetivo para você. E claro, os tratamentos alternativos naturais também podem ser uma boa opção para te ajudar nesse processo. Então vou deixar aqui na descrição o link do suplemento de maca peruana. No entanto, não descarte uma consulta com um profissional médico para que ele possa avaliar seus exames e avaliar a sua saúde física, a sua saúde mental e traçar um plano de tratamento mais adequado para você. Se lembre que cuidar da sua saúde é um investimento valioso. E parabéns para você que ficou aqui até o final. É sinal que você realmente se preocupa com a sua saúde e em utilizar tratamentos confiáveis. Comenta aqui embaixo se você já usou o Forteviron antes ou se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo e deixa seu like para o YouTube entregar esse vídeo a mais pessoas e ajudá-las também. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.